Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Ueso e hoje eu vou falar sobre ecologia de paisagens. A gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar esses conceitos de paisagem, né? Vamos falar um pouquinho desses conceitos para o planejamento ambiental, ok? Então, bom, em primeiro lugar, né, só para falar desses tópicos, né, que serão abordados, serão feitos 4 vídeos, né, essa aula vai ser separada em 4 vídeos, sendo que os 2 primeiros eles são mais teóricos, né, então primeiro descrevendo o que é uma paisagem, como que a gente descreve essa paisagem através da configuração e composição, como que as espécies, né, percebem essa paisagem, que é um ponto bastante importante também. Depois, no segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho da teoria dos limiares, falar sobre perda e fragmentação de habitat e falar de parâmetros das paisagens fragmentadas, né, especialmente relacionados com essa questão de conectividade, né, falar sobre como que corredores, o tipo de matriz, stepping stones, como isso tudo influencia nessa conectividade. E no terceiro vídeo a gente vai falar sobre mapeamentos e métricas de paisagem, né, já é uma questão um pouquinho mais prática. No vídeo 4, sobre definição de áreas prioritárias para restauração e conservação, que vai ajudar nesse planejamento também. Então, os 2 primeiros vídeos um pouquinho mais teóricos e os 2 últimos mais práticos. Tá? Bom, vamos começar então nesse primeiro vídeo, né? Primeiro descrevendo o que é uma paisagem. Né? A gente está vendo aqui uma fotografia. Né? Essa fotografia, a gente pode dizer, né, que é uma fotografia de uma paisagem, né? E o que realmente faz com que a gente descreva, né, essa fotografia que a gente está observando como uma paisagem, né? Quais são os elementos, né, que permitem com que a gente diga que isso é uma paisagem? O que a gente consegue observar daqui, né, é que a gente tem áreas que são áreas naturais, né? Então a gente tem florestas nativas, nesse caso floresta de Mata Atlântica, a gente tem ali um corpo d'água, né, um reservatório no meio dessa paisagem, mas a gente também tem plantações de eucaliptos, a gente tem pastagem, a gente tem algumas áreas mais abertas, né, então, e outras com uma cobertura florestal mais intensa. Então, o que a gente está observando é que a gente tem uma grande heterogeneidade, né? E é justamente isso que descreve essa paisagem, né? É justamente essa heterogeneidade. E uma outra questão, né, quando a gente fala em paisagem, né, que está bem implícito, é essa questão da escala, né, que seria a escala da paisagem. Né? Então a gente está observando que essa fotografia ela foi tirada de cima de uma montanha, né, justamente para pegar uma amplitude maior. Né? E essa amplitude é o que normalmente está relacionado com os estudos em ecologia de paisagem, né, que é justamente essa escala onde você abarca diferentes ecossistemas, né, numa determinada área. Tá? Então, isso seria uma paisagem para um ecólogo de paisagem. Então, se a gente pegar uma definição, né, de alguns ecólogos de paisagem, a gente vai ver que é uma área espacialmente heterogênea, composta por ecossistemas que se interagem. Né? Então, aqui novamente a gente está vendo uma fotografia, né, de uma outra paisagem, uma paisagem um pouquinho diferente daquela que a gente viu anteriormente, mas aqui a gente está vendo também, né, uma área urbana, né, adjacente a uma área florestal. A gente pode imaginar, né, que são ecossistemas diferentes, mas que se interagem. Né? Então, a gente tem ali aquela interface, né, entre essa zona urbana e essa zona e essa floresta nativa, né, também de Mata Atlântica. A gente pode imaginar as várias interações que acontecem nessa borda, por exemplo, dessa mata. Né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que animais domésticos, né, que ocorrem nessa área urbana, possivelmente eles adentram, né, nessa floresta, e com isso você tem, por exemplo, o carregamento de parasitas, de doenças que podem vir dos animais domésticos para os animais selvagens. E o contrário também, né? Ou seja, os animais selvagens para os animais domésticos. Né? Então, a gente consegue pensar em várias interações que podem acontecer entre esses ecossistemas que são tão contrastantes. Né? Então, a gente vai falar mais para frente também sobre essa questão do efeito de borda, né, que é um outro efeito, né, que a gente encontra em paisagens. Então, que é justamente devido a essa interação que existe entre ecossistemas que estão
lado a lado e que fazem parte de uma mesma paisagem. Tá? Mas então o que define essa paisagem é justamente essa heterogeneidade. Então, por exemplo, né, se a gente tivesse um ambiente completamente homogêneo, como a gente está observando aqui nessa imagem, né, provavelmente a gente não estaria falando de ecologia de paisagens, mas sim talvez ecologia de ecossistemas, né, tentando entender como os processos ecológicos acontecem dentro desse ecossistema. Mas nesse caso não. Nesse caso que a gente está observando, uma paisagem real, né, na verdade, ela não acontece dessa maneira. Né? O que acontece numa paisagem real? A gente vai encontrar, né, por exemplo, variações de altitude, como a gente está observando aqui. Então, a gente vai ter áreas mais baixas, áreas mais altas, montanhas, né, partes da montanha guiada para uma face norte, a outra para a face sul. Isso já vai causar mais heterogeneidade também, por causa da quantidade de radiação solar, por exemplo, né, que cada uma dessas áreas vai receber. A gente vai ter animais e plantas, né, que habitam preferencialmente uma determinada altitude em relação a outras. Né? Isso vai fazendo com que você cada vez tenha uma paisagem mais complexa e mais heterogênea. Tá? Além disso, né, você pode ter uma estrada, né, cruzando essa paisagem, causando mais heterogeneidade. Né? O que essa estrada pode causar? Pode causar fragmentação de hábitats. Né? Então, se essa estrada está cortando um fragmento, por exemplo, então ele vai dificultar a passagem dos indivíduos, né, entre essas duas partes do fragmento que ela cortou. Tá? Além disso, né, tem o impacto direto da estrada através do atropelamento. Né, quando o indivíduo tenta cruzar essa estrada, pode ser atropelado, né, por um carro, por exemplo, e com isso você tem perda de indivíduos dessa população. Tá? Bom, além disso, a gente tem ainda plantios de eucalipto, né, que podem acontecer na região, por exemplo, né, para uso florestal, uso madeireiro, florestas nativas, né, então aqui também é uma área de Mata Atlântica. Enfim, né, a gente vai ter um ambiente bastante complexo, né, e a ecologia de paisagem está interessada em entender justamente como que os processos ecológicos acontecem nessa escala de paisagem, tá? Considerando toda essa heterogeneidade. Então, só por curiosidade, né, essa paisagem fica aqui em Nazaré Paulista, bem próximo da sede. Na verdade, a sede do IP tá dentro dessa paisagem, né, fica mais ou menos aqui. Então, esse é um dos reservatórios, né, que a gente está observando aqui, que é o reservatório Atibainha, que faz parte, né, do sistema Cantareira de abastecimento de água. Bom, e quando a gente vai descrever uma paisagem, né, a gente tem esses dois atributos, né? Um deles é a composição, ou seja, os elementos que fazem parte dessa paisagem, e a outra é a configuração, ou seja, como esses elementos estão arranjados nessa paisagem. Tá? Então, só para a gente pegar aqui como exemplo, né, essa é uma imagem, um mapa, né, de uso do solo lá da região do Pontal do Paranapanema, que é uma área que também, né, o IP atua. A gente consegue observar a composição dessa área. Né? Então, a gente verifica, por exemplo, que a gente tem fragmentos florestais com cana-de-açúcar no entorno, mas a gente tem também outros fragmentos que estão rodeados por pastagem. Né? Então, a gente pode imaginar que esses diferentes tipos de matrizes, né, esses diferentes tipos de uso do solo, eles vão influenciar de maneira diferente também esses fragmentos florestais. Tá? Então, por exemplo, no caso do gado, né, tem uma questão importante, que muitas vezes o gado acaba entrando dentro dessas florestas, né, pisoteando, né, o solo dessas florestas e muitas vezes causando então impacto direto nos organismos que estão inseridos nessa floresta. Enquanto a cana-de-açúcar também pode causar impacto, né, principalmente quando a cana-de-açúcar era feita utilizando fogo, né, antes do corte. Então isso também causava um impacto muito grande, principalmente quando a gente considera que esse fogo, por exemplo, pode atingir essas áreas de mata,
né? E além da mortalidade de animais que acontecem, aqueles animais que conseguem, né, trafegar pela cana-de-açúcar. Tá? Mas então, a gente descreve, né, essa paisagem através desses elementos que a compõem. Bom, além disso, né, pegando como exemplo o próprio Pontal do Paranapanema, a gente tem a configuração, né, ou seja, como que esses elementos estão arranjados na paisagem. Aqui eu peguei só os fragmentos florestais, né, retirei só os fragmentos florestais, e essa é a configuração atual, né, do Pontal do Paranapanema. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, e se ao invés da configuração ser dessa maneira, se ela fosse dessa outra maneira, né? Como que isso poderia influenciar, por exemplo, na biodiversidade que acontece dentro desses fragmentos florestais? A gente pode imaginar que para algumas espécies talvez pudesse ser interessante, né, essa outra configuração. Por que que seria interessante? Porque os fragmentos estão mais próximos, né? Então esses fragmentos mais próximos facilitaria, né, então a migração de um fragmento para outro fragmento, né, essa colonização. Então, com isso diminuiria o grau de isolamento, né, desses fragmentos em relação a outros fragmentos da região. Então, isso seria uma questão positiva, né? No entanto, se a gente tem, por exemplo, esses fragmentos muito próximos, né, um do outro, o que está acontecendo é que a gente não está representando toda a diversidade que poderia ter, por exemplo, nessa condição original. Então, talvez, por exemplo, esses fragmentos que estão nessa ponta aqui tenham características diferentes de fragmentos que estão nessa ponta aqui. Com isso, com essas características diferentes, pode ser que elas contenham espécies diferentes, né? Então, beneficiem espécies diferentes, e se a gente pensar então numa diversidade para toda a região, né, que seria a diversidade gama, a gente teria uma diversidade maior nessa configuração aqui. Tá? É claro que a gente não consegue, né, fazer um manejo, né, e arrastar fragmentos, né, como a gente está fazendo aqui no mapa, mas a gente apenas um exemplo, né, de como que essa configuração pode influenciar na biodiversidade que a gente tem numa região. Tá? Bom, o último ponto dessa primeira aula, desse primeiro vídeo, né, essa questão de como que as espécies elas enxergam essa paisagem, né? Porque uma coisa é a visão humana, né, em relação à paisagem, mas a gente tem que lembrar também, né, principalmente quando a gente está interessado na conservação das espécies, é que essas espécies elas vão enxergar de maneira diferente. Então aqui, por exemplo, a gente tem duas espécies de aves, né? Uma é o Platyrhynchus mistáceos, que é uma ave bem pequena, né, que vive no subbosque das florestas, né, ou seja, vive naquela parte mais úmida, mais baixa, né, da floresta, enquanto do outro lado a gente tem o Sarcorhamphus papa, que é um urubu-rei, né, que tem uma grande capacidade de dispersão, normalmente vive em áreas abertas, né. Então a gente pode imaginar também que essas espécies elas vão enxergar essa paisagem de maneira diferente, né? Então essa espécie à esquerda ela é muito dependente de floresta, enquanto o urubu-rei ele já não é tão dependente, visto que ele consegue atravessar grandes áreas, né, sejam elas com floresta ou não, né, e então ele tem uma capacidade de dispersão muito maior. Tá? Então, por exemplo, né, a gente pode pensar em espécies que conseguem usar só florestas maduras, por exemplo, são espécies mais sensíveis, né? Então, se a gente pegar uma determinada paisagem, essa é a paisagem que essa espécie vai enxergar, né? Ou seja, simplesmente os remanescentes florestais que são mais maduros nessa região. Tá? Então, uma área fragmentada, com alguns fragmentos grandes, outros fragmentos menores. Mas, por exemplo, se uma outra espécie consegue utilizar não só florestas maduras, mas florestas em vegetação, com vegetação inicial, então ele vai enxergar dessa outra maneira, né? Ou seja, eu tenho muito mais habitat para essa espécie, né, que tem mais flexibilidade do que para a anterior. Então essa espécie, né, ela teria habitats muito maiores, né, como a gente está observando aqui, e o grau
de conectividade, né, que é essa capacidade da paisagem facilitar a movimentação, também mais elevada. Tá? Então, e se a gente pensar ainda em outra espécie que seja mais flexível ainda, consiga usar os reflorestamentos, né, os plantios de eucalipto, por exemplo, então vai ter uma quantidade de habitat ainda maior, uma maior capacidade de locomoção por essa paisagem. Enfim, né, se a espécie ainda consegue usar a matriz, né, a gente imagina que, na verdade, essa paisagem para essa espécie ela é praticamente contínua, né, porque ela consegue trafegar por todos os elementos que compõem essa paisagem. Por exemplo, né, uma espécie bastante flexível, né, bastante generalista, é um bem-te-vi, né, por exemplo, que tem uma grande capacidade de dispersão e também consegue utilizar ambientes florestais, ambientes de áreas abertas, até ambientes urbanos, né, então praticamente é uma espécie que ocorre, né, em todos os locais. Tá? Outras espécies, né, que, por exemplo, só conseguem usar a matriz, né, então espécies, por exemplo, que são de áreas abertas, né, elas enxergariam dessa outra maneira. Nesse caso, as florestas para essa espécie seriam uma espécie de barreira, né, então, embora a gente tenha essa paisagem, né, definida, para cada espécie vai ter uma percepção diferente dessa paisagem. E quando a gente está fazendo planejamento, a gente está fazendo manejo dessa paisagem, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Para quais espécies a gente está fazendo esse manejo. Tá? Bom, aqui um outro exemplo, né? Então, em relação a essa capacidade de dispersão das espécies, vamos supor que a espécie ela queira sair desse ponto e chegar até esse ponto 2, né, que está ali em cima. Então, a gente tem aqui uma paisagem onde você tem cada elemento dessa paisagem com resistências diferentes. Né? Então, por exemplo, né, essas onde você tem resistência 1 aqui, na verdade, são áreas de floresta. Né? Então, vamos supor que essa é uma espécie florestal e ela precisa chegar até esse ponto 2. Né? Então, quanto maior o valor que a gente está observando aqui, ou seja, quanto mais claras, né, são essas áreas, significa que eu tenho uma resistência maior. Então, por exemplo, né, essa área 1 é uma floresta, esse peso 10, né, seria relacionado com um plantio de eucalipto, né? A área 20, uma agricultura de peso 20, né? Peso 30, uma pastagem, por exemplo, né? A área 40, uma área urbana, e 50, uma área, por exemplo, com água, né? Onde você tem essa possibilidade da espécie poder parar naquela área. Tá? Então, ou seja, quanto maior é esse valor, mais resistente é esse elemento para a passagem da espécie. Só que tem espécies, né, que tem uma capacidade de dispersão tão grande, né, como a gente viu lá o urubu-rei, que para sair daquele ponto 1 e chegar no ponto 2, o caminho menos custoso, né, seria em linha reta, né, justamente porque ele consegue voar, né, e então, para ele gastar a menor quantidade de energia possível, ele simplesmente sairia do ponto 1 e chegaria até o ponto 2. Tá? No entanto, uma outra espécie, que é uma espécie florestal, a gente poderia citar lá o patinho, né, aquela espécie de ave pequena que a gente viu, talvez, né, ela vai enxergar essa paisagem de maneira diferente. Então, para ela chegar no ponto 2, tentando evitar essas áreas que têm uma resistência muito grande, talvez o caminho menos custoso seja esse caminho que a gente está vendo ali. Tá? Então, ou seja, considerando esse caminho que essa espécie mais sensível ela consegue fazer, né, por essa paisagem, a gente pode pensar, por exemplo, na questão de implantação de corredores, né, usar essa informação para implantação de corredores. Então, possivelmente, né, se a gente quer favorecer essa espécie, que é uma espécie florestal, né, a gente teria que inserir os corredores por esse caminho aqui. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um recurso para restauração, onde é que eu vou restaurar? Né? Provavelmente seria mais interessante a gente restaurar nessas áreas, né, que tem mais resistência, mas que a espécie tem que passar. Então, por exemplo, se você tem uma pastagem ali e é um ponto, né, de ligação, né, entre áreas de habitat, que a espécie consegue
que a espécie tem que atravessar, então possivelmente ali seria um bom lugar para você colocar essa restauração. Tá? Então isso ajuda também a gente a planejar as nossas intervenções nessa paisagem. Tá? Bom, então, só para a gente ver esse último exemplo, né, que relacionado com essa questão da percepção das espécies na paisagem, a gente tem a questão da conectividade estrutural versus a funcional. Né? Então, a conectividade estrutural é aquela dada pela paisagem, né? Aquela que a gente mede na paisagem. Então, por exemplo, se tem dois fragmentos, se você tem uma conexão, né, ou seja, um corredor entre esses dois fragmentos, ali é uma conectividade estrutural. Agora, por exemplo, se uma espécie que não consegue usar esse corredor, né, e ocorre nesses fragmentos, então, isso a gente está falando de conectividade funcional. Né? Essa espécie consegue ou não passar por esse corredor. Tá? Foi o que a gente testou, né, nesse estudo, também em uma região próxima de São Paulo, uma região de Mata Atlântica. Né? Então, o que a gente fez nesse caso? Né? A gente tinha fragmentos grandes, a gente tinha fragmentos médios, né, que eram, alguns desses fragmentos médios eram conectados, outros eram isolados, né? E a gente comparou, então, essa abundância de espécies de aves entre fragmentos conectados e fragmentos isolados. Então, por exemplo, né, essa aqui é uma espécie que é o pula-pula subiador, né, o Basileus leucoblepharos, na verdade, mais recentemente ele mudou, né, a nomenclatura, mas aqui a gente comparou, né, então fragmentos conectados de fragmentos isolados. E a gente verifica que para essa espécie, né, que é uma espécie de subbosque também, né, então ela normalmente está nessa área mais protegida da floresta, esse corredor é importante para ela, e reflete isso na abundância de indivíduos nessas áreas de floresta. Tá? Então, aqueles fragmentos conectados, você tem uma abundância maior dessa espécie do que fragmentos isolados. Tá? Isso acontece tanto estruturalmente como funcionalmente. Mas além, né, dessa comparação estrutural, então, como mencionado, a gente foi verificar se realmente aquela conectividade estrutural estava relacionada com a conectividade funcional. Né? Então, a gente tinha aqui, ó, os fragmentos grandes, os fragmentos médios, né? Ou, nesse caso a gente está chamando de fragmentos pequenos. Então, a gente queria saber, né? Então, nesse fragmento grande com esse fragmento médio, se, por exemplo, esse corredor que acontece aqui entre esses dois fragmentos, ele estava sendo utilizado ou não. Tá? Então, esses pontos, né, que a gente está observando aqui, são os pontos onde eu fui lá e toquei o playback, né? Ou seja, eu tocava a vocalização das espécies para estimular uma reação dessas espécies, para ver se elas utilizavam ou não esses corredores. Tá? E aí, então, por exemplo, né, se para uma determinada espécie, a gente está vendo que tem uma conexão estrutural aqui, mas se eu tocava o playback e a espécie não aparecia, ou seja, ela não utilizava esse corredor, eu colocava como funcionalmente desconectado, né? Funcionalmente isolado esse fragmento. Tá? Então, a gente recategorizou esses fragmentos. Tá? A mesma coisa, por exemplo, se vamos supor que eu tenho esse fragmento grande e esse fragmento pequeno aqui. Né? Então, aqui eles não têm um corredor contínuo entre eles. Né? Mas eu vim aqui e tocava o playback. Se eu observava que um indivíduo saía desse fragmento e atravessava, conseguia atravessar, então eu colocava como funcionalmente conectados. Né? Então, a gente fez uma recategorização desses fragmentos. Bom, e aqui a gente tem, então, essa recategorização, né, onde a gente tem aqui a conectividade estrutural, né, os 4 fragmentos isolados e os 4 fragmentos conectados, e aqui para cada espécie a gente tinha então a conectividade funcional. E aí eu vou chamar a atenção para uma dessas espécies, que é a Piriglena leucoptera, que é essa espécie aqui. Então, se a gente observar, esses fragmentos aqui, que a gente está considerando como isolados, né, realmente eles estavam isolados estruturalmente, né, não tinha um corredor conectando esses fragmentos. No entanto, né, se a gente observar esse aqui, esse ponto, né, esse fragmento S8,
inicialmente estava considerado como conectada, porque tinha um corredor ali. Mas aí quando a gente tocou o playback nesse corredor, a gente viu que a espécie não conseguia usar esse corredor. Então, nesse caso, a gente colocou como estruturalmente, funcionalmente isolado. Tá? Então, a gente vai ver o resultado dessas análises, né? Aqui que eu gostaria de chamar a atenção, né? Então, se a gente olhar a comparação, né, da abundância dessa espécie nos fragmentos isolados versus o conectado, né, considerando a conectividade estrutural, a gente observa aqui que a diferença ela não é significativa. Então, não tem diferença entre conectados e isolados. No entanto, quando a gente considera a conectividade funcional, né, a gente até observa que tem um distanciamento maior entre as abundâncias aqui nesses fragmentos em relação a esses, né? E aqui a nossa estatística ela dá significativa, né? Mostrando o que quando a gente insere essa informação, né, da conectividade funcional, né, da percepção das espécies na paisagem, a gente consegue entender melhor, né, como que essas espécies elas estão distribuídas, né, em relação às abundâncias por essa paisagem. Tá? Então a gente aumenta o nosso conhecimento sobre a espécie. Bom, pessoal, em relação a esse primeiro vídeo, era isso, né? Então, agora a gente vai partir para o vídeo 2, onde a gente vai falar sobre perda e fragmentação de hábitats, tá? Então a gente vai cortar aqui e a gente continua no próximo vídeo. Até mais.